90.125.448 imunizados. Somente na última semana o país administrou cerca de 6 milhões de doses. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, há 6 meses chegava ao Ceará o primeiro lote de vacinas contra a Covid. De lá para cá temos já 1.439.136 pessoas cearenses com a imunização completa. Esse número representa pouco mais de 29% das cadastradas e confirmadas para receber vacinas na plataforma IntegraSUS. Para falar mais sobre esse e outros assuntos também, a gente recebe com muito prazer em nosso estúdio o secretário de Saúde, Dr. Cabeto. Bom dia. Bom dia, Nonato. Grande prazer. Prazer todo nosso. Bom dia, os cearenses. E vamos trazer boas notícias. Quais as novas perspectivas de vacinas e a expectativa de vacinação completa? Teremos até outubro, final de outubro? Nonato, a primeira dose? Nonato, sim. Nós trabalhamos com um cronograma até mais precoce que isso, né? Nós temos aí, além das vacinas do PNI, a colaboração dos estados do Nordeste através da aquisição da vacina da Sputnik V. Está chegando da próxima semana próxima semana chega em Recife. Que vai distribuição para todo o Nordeste. Isso. E também de uma interlocução do estado do Ceará, diretamente com a Sinovac em Pequim, e da parceria de aquisição através do Butantan de mais 3 milhões de doses. Quer dizer, se isso se concretizar, que é uma articulação que todos tentam, né, para apressar um pouco essa vacinação. O que é que dificulta, doutor Cabeto? Existem, a maioria desses fabricantes, eles têm uma priorização de negociação com o governo brasileiro. Assim, existe sim a possibilidade dos estados fazerem aquisição, por isso que o consórcio Nordeste foi atrás, né, para que ampliasse e dispusesse isso ao PNI. Caso o Ministério não queira fazer aquisição, os estados podem fazer a aplicação. Essa é a norma geral. Então, todos os estados estão em busca, e o Ceará tem aí duas perspectivas, são perspectivas reais, de tratativa, com o Butantan, Sinovac e com a Sputnik V. A Sputnik será incorporada à imunização dos estados do Nordeste e de maneira controlada, com estudo da segurança e eficácia ainda. Né? Isso, para estudar a efetividade. Os primeiros, nós no Ceará fizemos a proposta de aquisição de 5 milhões e 200 doses, né? Então seria metade disso de vacinados completos. Os primeiros 1% tem que vir para estudo de efetividade. Nós já temos o desenho pronto, né, para estudo de efetividade, vamos realizar isso na cidade de Limoeiro, né? E isso não há uma obrigação de terminar o estudo para dar prosseguimento a esse calendário. Quer dizer, o que a gente precisava era ter apresentado, já foi feito. O último documento de obrigação da vida nós assinamos ontem. Então agora trata-se mais de um problema de logística, da averiguação de qualidade por conta da Anvisa na hora da chegada das vacinas no Ceará. A Secretaria de Saúde foi informada ontem, recebeu uma recomendação do Ministério Público para a suspensão daquela medição da temperatura. Foi dado um prazo, parece 5 dias, para que fosse iniciada, tomada essa medida. Qual é a reação da... Nós estamos estudando, né? Isso é uma medida que tem se visto, na verdade, pouco eficaz, né? Na verdade, o número de pessoas rastreadas por medida de temperatura não tem se mostrado muito eficaz, embora seja uma das medidas e de acesso fácil. Então, nós estamos em via de discutir isso. O mais importante agora, realmente, é testagem. Né? É testagem aleatória, fazer rastreamento, como nós estamos com estudo, né, correndo para que isso seja feito, e testar as áreas de transição interestadual e internacional. Por isso, o centro de testagem no aeroporto de Fortaleza. Deixa eu dar espaço aqui para o ouvinte. Carla Moura, que fica atenta aí à colocação dos ouvintes. Muito bom dia. Tem pergunta aqui em relação à revacinação, né? São Paulo já definiu ali um pré-calendário de como recomeçar a vacinação em janeiro, ali meados do dia 25. Isso também deve acontecer aqui no Ceará? Já existe esse calendário, essa data? Existe. A gente tem que vincular, aí é preciso, assim, a gente já começou a tratativa para aquisição de vacinas para o ano que vem, porque evidentemente esse calendário depende disso,
né? E sob a nossa forma de enxergar, evidentemente isso depende da disponibilidade de vacinas, você não vai poder vacinar o ano inteiro, né? Tem que ser uma coisa mais restrita, né? O número de meses para que você possa revacinar. Mas enquanto a gente pensa nisso, tem uma etapa anterior a isso que é muito importante, que eu acho que agora, caro ouvinte, a gente tem que se preocupar. Primeiro é convencer as pessoas de irem se vacinar. Existem aí algumas pessoas que... Ainda há grande recusa? Sim. Tem um número de pessoas que tem faltado ao local da vacinação, principalmente do sexo masculino. Então é muito importante as pessoas entenderem, primeiro, que todas as vacinas são eficazes, são efetivas. Está provado, nós temos estudo internacional, validando a Coronavac, a AstraZeneca, Pfizer, todas elas. Havia interesse de alguns em dizer, eu não vou deixar para quando tiver de apenas uma fase só. Não é prudente isso. Não é realmente não é prudente. A gente sabe que a primeira dose já tem um nível de proteção e a gente sabe, pessoal, que nós estamos aí diante de algumas variantes, né, que tem se mostrado muito importante que se termine logo o ciclo de vacinação. Então, por que fazer mais aquisição? Porque, por exemplo, a variante Delta tem se mostrado que a proteção dela é melhor quando você completa as 2 doses. Então, existem alguns estudos que nós vamos ter que, no caminhar da coisa, como tem sido na pandemia, obedecer os critérios científicos, aplicar os critérios científicos de acordo com a cada época, mas tem uma coisa que não resta dúvida, que a vacina é altamente eficaz, todas elas, e tem se mostrado em medida de proteção. Tanto é que os locais onde nós assistimos aumento ou aumento dos casos, por exemplo, agora recentemente nos Estados Unidos, são exatamente nos estados onde a taxa de vacinação é menor. Uhum. Então, em relação à variante Delta, há casos aqui no Ceará? Nós não. Nós estamos agora rastreando. O Ceará, de novo, é pioneiro nisso, quer dizer, nós montamos um centro de rastreamento. Isso anteriormente, para que todos saibam, o Brasil inteiro manda para a Fiocruz, a maioria dele. E o estado do Ceará agora montou uma estrutura ali no Hemóce, onde a gente faz o sequenciamento. Então, todos os casos positivos, de zona onde há suspeita, nós vamos fazer o sequenciamento para que a gente conheça detalhadamente a epidemiologia. Só para o ouvinte que está acompanhando pelo rádio, pelas redes sociais, ter a noção, quais são os bairros onde ainda é grande o número de contaminação? Olha, nós temos hoje, na cidade de Fortaleza, um decréscimo importante do número de casos. Isso acontece de forma mais uniforme. Uhum. O último bairro onde a gente tinha maior número de contaminação era ali a região do Bom Jardim, né? Mas isso tem caído. Agora, o que é importante? Tem caído não quer dizer que saiu da pandemia. Tem caído quer dizer que fizemos as medidas adequadas, restritivas, estamos vacinando dentro do possível da forma mais rápida, o Estado se impõe, né, com estrutura de vacinação ágil, né, e tenta fazer a aquisição. Agora, é fundamental que as pessoas tenham extremo cuidado, porque é possível sim que aconteça pequenos surtos. Uhum. E esses surtos, evidentemente, atrapalham a vida das pessoas, e principalmente nesse momento de abertura, né? A gente sabe que a economia precisa funcionar, que a vida das pessoas precisa voltar ao normal, então, e que está todo mundo exausto, né? A gente sabe disso. Agora, hoje nós temos uma razão de transmissão em Fortaleza abaixo de 1, vem caindo paulatinamente. De cada 100 exames, menos de 10 dá positivo. A gente já chegou a ter 70. Isso não quer dizer, isso é uma boa notícia, mas não quer dizer que está resolvido o problema. Principalmente diante da avaliação feita hoje, ainda agora há pouco, pela colega sua médica Margarete Dalcomo, quando ela diz que o Brasil não está preparado para a variante Delta e é precisa atenção da população. Muita atenção. A gente tem visto assim, um ambiente de cansaço, né? Mas o que cabe às autoridades agora? Vigilância e informação. Informação, porque não dá para fazer isso num país democrático sem participação da sociedade. Então, é você que está aí na sua residência, proteger a população idosa, ir para o trabalho usando máscara, usar álcool gel, evitar aglomerações, né, principalmente em ambientes fechados, e se o fizer,
fazer de uma maneira segura, né? Está na fase aí de discussão dos eventos. Isso não quer dizer que tem que ir todo mundo para o bar, sem máscara, aglomerado, aí por diante. Não é isso. Nós sabemos que precisa funcionar os eventos, os eventos são uma parte da economia do Ceará, mas nós sabemos também que é preciso ser muito responsável para que a gente não possa retroceder e causar mais esse dano ao cidadão. Tem pergunta aqui, secretário, do Camilo da Maraponga, sobre a vacina da UES. Ele pergunta como é que estão os... Camilo, está na fase, muito boa a sua pergunta, importante, que é um trabalho da Universidade Estadual do Ceará, que o governo tem todo o interesse em fortalecer. Não sei se você está acompanhando, Camilo, o trabalho do Ceará em fortalecer a área de saúde. Está em construção, Camilo, lá, o primeiro hospital universitário Norte e Nordeste de hospital estadual. Assim, talvez fora o do Ceará nós só tenhamos a USP. Então, valorizando esse trabalho que os professores, nós tivemos lá no laboratório, a fase pré-clínica está pronta. Eu estou indo hoje para Blumenau no encontro com a Philips para trazer um centro de inteligência para o Ceará e de dados. E na quinta-feira eu vou estar com o governador na Fiocruz, tratando também dessa parceria da Fiocruz com a Universidade Estadual do Ceará para entrar na fase clínica de testagem. Então, é mais uma opção e de produção local. Está ainda cedo, nós ainda estamos na fase que a gente chama de antes da testagem humanos. Ok, tem mais perguntas? Tem pergunta aqui, Nonato, Por em isso relação... eu estava vendo que as pessoas que se sentem na dúvida, não vou me vacinar não, porque eu tenho dúvida, tá? O vírus é muito mais perigoso do que a vacina. A vacina não tem perigo, mas as pessoas preferem se correr o risco a contraírem a doença do que procurar o remédio que é qualificado para isso, não é? É interessante isso, Nonato, assim, tem muita fake news, né? Na verdade, nós estamos falando, pessoal, de milhões de vacinas aplicadas no mundo todo, sem nenhum relato de efeito adverso, ou seja, de efeito colateral grave. Quer dizer, no Estado brasileiro a mesma coisa. Então, não há a menor dúvida que o mundo conseguiu, graças à tecnologia, graças à ciência, produzir uma vacina num tempo muito rápido, eficaz, efetiva. Ou seja, nós estamos falando de 95% de proteção para óbito. Quer dizer, Coronavac agora no Chile, com mais de 2.700.000 pessoas testadas, deu 95% de proteção por risco de morte. Então, isso é muito importante. Então, lembrar que o cidadão não só se vacine, mas convença o seu vizinho a se vacinar. Por quê, pessoal? Porque quanto menos vírus circulante, mais rápido a pandemia vai embora. E quando você se vacina, você está protegendo o outro. É um ato de solidariedade também. Então não tenha medo, é seguro, todas elas são seguras, os efeitos colaterais são mínimos, febre, pouca coisa que pode atrapalhar. Inclusive, secretário, muita gente aqui, aproveitar para dizer, muita gente perguntando aqui sobre repescagem, eu estou esclarecendo aqui também aos nossos ouvintes que calendário é com a prefeitura, mas também já pegando o gancho aí nessa sua fala, de que muita gente estava deixando para, estou com a data agendada hoje, depois eu vou, e a gente sabe que a gente está com a variante circulando pelo país, isso é muito perigoso, né? Muito, pessoal, assim, olha, o Ceará e o Brasil ainda não está com a taxa de vacinação completa em níveis seguros. Só para que vocês ouvintes entendam, a gente considera seguro que a pandemia estaria bem segura se a gente tivesse 70% da população vacinada com as 2 doses. Nós não estamos nisso, né? Nós estamos ali oscilando entre 30% e 40%, dependendo do estado. O estado do Ceará quer chegar a final de agosto com 100% dos vacináveis com primeira dose. Isso também não protege completamente. Quer dizer, é uma notícia boa, alvissareira, mas não protege. Então, está tendo sim, a prefeitura tem colocado calendário, geralmente aos domingos, feitas muitas vezes no Castelão, repescagem. Agora, vigente, pessoas acima de 50 anos podem se vacinar a qualquer hora, em qualquer posto. Quer dizer, não precisa agendar. Já está em 45. Baixou para 45. Baixou para 45 essa semana é para 45. Então, significa o seguinte: se você não foi vacinar, vá imediatamente. Não adie um dia. Use da sua capacidade
de julgamento e convença o vizinho, que aí é muito importante. E tem a pergunta aqui que também estou recebendo muito em relação aos professores, né? Se essa antecipação acontece ainda agora desse mês de julho. Nós estamos estudando, assim, isso é uma discussão que eu tive ontem com o pessoal que trata da vacinação, das pessoas que trabalham com a vacinação, tanto do Estado como dos municípios. O que acontece? Há um interesse, sim, do Estado em fazer isso. Porém, é preciso fazer um cálculo aí de números, porque isso a gente tem que discutir numa comissão que a gente chama bipartite, onde estão todos os secretários municipais e o secretário estadual. Porque, evidentemente, para fazer isso, eu vou ter que retardar um pouquinho a primeira dose de alguns grupos que a gente escolheu não ter prioritário. Então, significa que eu vou usar a primeira dose para ter a segunda dose da vacinação dos professores, mas de uma coisa que nós consideramos vital, que é o retorno das aulas e essas crianças na escola. Leuda Lima, o Dr. Cabeto respondeu a sua indagação feita através das nossas redes sociais. Eu estou vendo ali o nosso superintendente, o Ciro, e ele é um fã de futebol, acho que deve estar louco para ir para o estádio. Os clubes estão negociando com governos por público nos estádios. Há chances disso acontecer? Tem São Paulo e Rio querem que a partir de setembro, o senhor acredita que seja viável a volta do torcedor ao estádio a partir de setembro? Olha, depende do ciclo da vacinação. A ideia do Ceará é fazer eventos. Nós vamos começar agora com 100 pessoas em espaço fechado, 300 em espaço aberto, eventos testes, pessoas testadas ou com vacinação em dia. E vamos mapear o risco de contaminação. Uma vez isso tendo seguro, pode ter certeza, caro ouvinte, Nonato, que nós da Secretaria estamos colocando sempre em primeiro lugar a vida das pessoas. E o retorno às aulas, está confirmado agosto? Olha, o governador tem negociado junto com o professor Isolda, com os professores, daí porque a solicitação de tentar adiantar um pouquinho a segunda dose deles. A ideia é que pelo menos algumas escolas, pelo que eu tenho ouvido a discussão, algumas escolas iniciem e estruturando o retorno dessa forma híbrida para o segundo semestre para a grande maioria das escolas públicas do Ceará. Nós temos outras perguntas, me deem só um tempinho para a gente virar aqui a hora e fazer um intervalo bem rápido. O doutor Cabeto continua pelo 981543814. Você continua mandando a sua dúvida para a gente tirá-la aqui. Tem uma pergunta aqui, o senhor é um médico reconhecido nacionalmente, teve a sua vida baseada na iniciativa privada. Agora, na gestão pública, o que é que os maiores aprendizados que o senhor tem? Bom, eu acho que os maiores aprendizados é que a gente precisa entender a sociedade como um todo, né? Eu acho que não cabe agora separar setores da sociedade, somente no que se trata de saúde. E entender que saúde, ele é um direito do cidadão, mas para ser um direito ele precisa ser uma opção política. E eu acho que é um pouco disso que a gente vem tratando. Quer dizer, opção política quer dizer para você, ouvinte, que você diz que é importante, mas você bota recurso compatível com isso. Você assume a responsabilidade de fazer o planejamento, de discutir com as regiões, de entender as desigualdades. Então, tem um grande aprendizado aí que nós temos 5 regiões de saúde, Nonato, e nós temos 5 Cearás diferentes. Então, entender que esses Cearás precisam ter mais equidade entre eles. Nós temos aí o Sertão Central e o Litoral Leste, que tem uma dependência de Fortaleza muito alta. Então, entender que a gente tem que ter 5 Cearás iguais e para isso tem que botar orçamento igual. Até mais, tem que investir naquele que está mais pobre. Entender que isso é uma necessidade, acima de tudo, de Estado, não de governo. É um outro aprendizado importante. Talvez o ouvinte não conheça com detalhe ainda o planejamento da saúde do Ceará, mas conhecer o Ceará para mim foi uma honra. Conhecer as regiões do Ceará é uma honra. Conhecer milhares de pessoas com o nível de dignidade que nós conhecemos, que faz trabalho de formiguinha, que mantém esse sistema vivo e que agora na pandemia ficou claro que precisa ter investimento.
Eu acho que não tem dúvida nenhuma e não é possível retroceder nesse processo no que se refere à saúde. E nos refere nas questões sociais, porque a gente podia ampliar isso aqui, Nonato, para discussão de moradias, que implicou direto na questão da Covid, o déficit de moradias e de moradias adequadas. A gente tem feito uma crítica ao modelo de moradia que o Estado brasileiro tem feito. A nosso ver, é um erro. Né? A gente está colocando lá no Instituto de Inovação de uma maneira diferente, ou seja, é preciso dar equidade na moradia e ter qualidade à moradia. Por quê? Porque isso implica em doenças. A gente viu na Covid, por exemplo, que pessoas que moravam em grandes aglomerados urbanos tiveram mortalidade altíssima da Covid. Então, cearense, eu acho que na hora que a gente conseguir colocar muito claro que saúde é um projeto de Estado, que a gente não pode fazer distinção e a gente precisa estabelecer equidade, e essa equidade ela é conseguida em política de Estado, e a gente precisa coragem, Nonato, para acabar com o clientelismo. Aí se tem uma coisa, eu tenho que ter coragem de dizer, é que o clientelismo, da forma como ele é feita, que é aquele toma lá da cá, não pode ter na saúde. O toma lá da cá, seja, toma lá para quem precisa e dá para cá a necessidade de ação do gestor e do mais responsável. Eu acho que esse é um ponto que espero que o cearense entenda, que a gente vem trabalhando, mesmo em 2019, para mudança de cultura. A gente tem dito que tem milhões de pessoas no Ceará trabalhando de formiguinha, com muita vontade que isso aconteça. Que tem desacreditado da política, porque a política tem se mostrado ineficiente nesse processo. Mas quero dizer ao cearense que nós tem uma coisa muito boa nessa experiência. Em primeiro lugar, as pessoas. As pessoas quer dizer o seguinte: valorize quem está procurando o serviço, trate bem e valorize quem está trabalhando. E o segundo a política tem que ter dignidade para assumir responsabilidade e falar com transparência às pessoas. O senhor está falando como um político. Não é bem como político, não, mas não deixa de ser... Uma visão política da situação e que me leva nesse momento a perguntar, quando terminar no ano que vem a sua passagem pela secretaria, o senhor pretende concorrer a um cargo político? Nonato, eu sou professor da universidade e me dispus a fazer uma transição. Eu sempre me perguntei por que eu terei ido para a Secretaria de Saúde. Muito disse assim, não, é porque ele quer ser deputado, porque não quero nada. O que eu quero é me dispor, né, num momento da vida, porque sempre fui um questionador, né, dentro da universidade, dentro do ambiente acadêmico, dentro da sociedade, e eu acho que não cabe mais nenhuma pessoa da sociedade se excluir desse debate. Porque na hora que a gente se exclui, nós estamos vendo aí, o desastre é iminente. Então, como eu achava que eu tinha um posicionamento dentro da academia, dentro do ambiente privado, dentro do ambiente público, porque se todos não sabem, eu trabalho em serviço público há mais de 30 anos, né? Sou professor da universidade, faço ambulatório. Então, eu acho que nós temos que dizer qual é a nossa visão do processo. Qual a sua visão do governo federal, principalmente nessa área da saúde? Eu acho que o Brasil está cometendo um pecado grave, né? Não só nesse governo, mas já vem de algum tempo. Primeiro entender que o SUS está precisando de reforma. Reforma não quer dizer ser contra o SUS, pessoal, quer dizer valorizar o SUS. Mas adequar o SUS para a necessidade que a sociedade tem. O SUS de 88 era o SUS da atenção primária. Ninguém tem dúvida hoje que tem milhares de filas de cirurgia no Brasil inteiro, que as pessoas precisam fazer transplante, que a tecnologia tem que existir, que a economia da saúde precisa funcionar. Então, defender o SUS significa aceitar que ele precisa modernizar. Segundo, o Brasil está sem projeto, Nonato. Eu tenho andado no Ministério da Saúde e não é só desse ministro que está aí. O ministro Mandetta eu o visitei, depois visitei o Tait, depois visitei o Pazuello, agora visitei esse. Infelizmente, o Brasil não tem projeto para a saúde. Ele tem projeto muito pontual para
compra de vacina, para logística. Agora, tem uma parte, pessoal, que precisa ser discutida, aí talvez não caiba aqui colocar, que é a parte, por exemplo, as pessoas dizem, não, tem que aumentar a tabela SUS. Não é isso, tem que discutir a forma de fazer o orçamento da saúde. Para que os cidadãos cearenses saibam, 70% dos impostos ficam na União. Será que não está na hora de descentralizar isso e colocar nos estados a responsabilidade de ter o resultado? Principalmente porque o estado, o município é que detém a visão não, da... Porque senão, cidadão cearense, forma o clientelismo daí. Ou seja, vai todo mundo para Brasília com o pires na mão, pedir emenda parlamentar, pedir a favor a político, fazer lobby inadequado, que a meu ver é um grande erro. O André de Médici, que é um pesquisador e economista do Banco Mundial, diz o seguinte, que a ineficiência do gasto público em 20 anos é maior do que a dívida pública do Brasil toda, só em saúde. Quer dizer o seguinte, tem pouco dinheiro e o dinheiro está aplicado de forma errada. Então, quem aplica o dinheiro certo é o gestor responsável com a fiscalização da sociedade, mas aí é preciso ter plano de Estado, porque não ganha todo mundo ao mesmo tempo, Nonato. Uns ganham, outros perdem, mas no longo prazo todo mundo ganha. Então, não é se colocando como político, é se colocando como cidadão. Eu acho que tem duas lições que todo mundo tem que ter da pandemia. Primeiro, a visão de solidariedade, de vida em sociedade. Não há a menor dúvida que é preciso repensar a vida em sociedade, vida nos grandes aglomerados urbanos. O segundo é a visão nossa de profissional de saúde de ser político. No sentido estrito, quer dizer, somos nós que executamos. Por que a gente não diz exatamente o que nós pensamos? Por que a gente não coloca isso em debate? É preciso, sim, que cada cidadão cearense entenda que a participação dele é vital para nortear um discurso onde todas as pessoas estão representadas. A Secretaria de Saúde tem tentado fazer isso, né? Eu acho que não deu ainda para a população entender. Nós botamos um sistema de transparência que é o maior do Brasil. O IntegraSUS tem todos os dados administrativos, assistenciais. E agora, com a legislação que a gente fez em 2019, antes da pandemia, de transparência de resultados das unidades, isso vai ficar muito claro nos próximos anos, para que você, cidadão, quando vá a um hospital, saiba qual é a mortalidade daquele hospital, quais são os problemas dele, para que você possa reclamar. Além do que você tem a percepção, é preciso sim que a gente que está prestando o serviço esteja atento para lhe dar cada vez mais qualidade. E que o político que está lá nos representando se sinta obrigado a botar os recursos, né? Porque são muitas prioridades no Brasil. Nonato, secretário, a gente tem aqui perguntas sobre os distritos de inovação, né? A gente tem aí Porangabuçu, Eusébio, como é que está o andamento lá de Quixeramobim? Quixeramobim ontem, os arquitetos Fausto Niro e Lia Parente estiveram lá, para a gente ver a área de desapropriação vizinho ao hospital de Quixeramobim. Vai para lá inicialmente uma faculdade de medicina, uma sucursal da UES e de enfermagem. E nós estamos tratando dos modelos de atração de investimento e negócios. Provavelmente, assim, algumas indústrias. Parte do que nós estamos indo hoje para Blumenau é isso, para trazer a Philips, por exemplo. A gente tem lidado com várias indústrias a nível internacional. Nós estamos falando aqui em parceria com a Siemens, GE, Philips, Nelsoft, EUMED, entre outras, que trazem tecnologia e trazem principalmente conhecimento. Às vezes não basta trazer uma fábrica. Para você, cidadão cearense, é importante que o PIB cresça, mas que chegue na sua casa. Porque se o Estado ficar rico e você pobre, não adianta nada. Tem que ficar rico e você morar melhor. Tem que ficar rico e você ter escola de boa qualidade. Tem que ficar rico e você poder ir ao médico, né? Para que não tenha tanto gasto social desnecessário nas famílias cearenses. A outra coisa que é importante é que esses distritos eles ligam os Cearás, o Ceará do Sertão Central, ao Ceará de Fortaleza, ao Ceará do Eusébio. E principalmente com uma coisa, para além da atração das indústrias, uma coisa, Nonato e Carla, chamada inovação social. Não sei se todo mundo sabe, esses distritos têm uma legislação que impedem uma coisa chamada gentrificação. Ou seja, não pode chegar lá e tirar o morador do local e colocar ele numa Minha Casa Minha Vida, lá na periferia, e ele passar a ter que se deslocar 4, 5, 6 horas por dia, ida e volta do trabalho,
Ou seja, existe um contexto de moradia social, ou seja, onde o Estado banca as moradias em assentamento precário, em troca da inclusão social. Prepara as famílias para o trabalho, dá educação financeira para as famílias, treina as famílias na integração social e, principalmente, pessoal, isso reduz violência. Não há dúvida nenhuma que essa é uma das metodologias de redução de violência quando você integra a sociedade toda. Quando você expõe parte da sociedade à ausência do Estado, não tem solução com policial que dê jeito. Porque o custo de cada vez que você bota uma pessoa, depois de Caucaia, ir lá, não tem escola perto, transporte é difícil, não tem saneamento básico, você exclui a pessoa, a população de risco. Então, nós pensamos completamente diferente na saúde. E achamos que era a hora da saúde entrar nisso também. Nunca questionou-se. Ou seja, nós da saúde nos restringimos a discutir a atenção primária e a atenção hospitalar. Agora nós queremos discutir também a ocupação urbana. E os distritos vêm nisso. Tem um exemplo maravilhoso, que é o de Barcelona. Então o Ceará contratou aí o Dr. Piquet, que fez isso em Barcelona, e nós estivemos lá algumas vezes olhando. É maravilhoso você ver em 10 anos 35 mil novos empregos e 0 de violência num bairro, que era um bairro industrial altamente violento em Barcelona. Então, tem aí inovação econômica, inovação social, né, que é fundamental, inovação em saúde. Nós entendemos que a saúde, desse jeito, ela vai ficar acessível, barata, universal e com equidade. Uma coisa de um temor do brasileiro é que projetos como esse, de uma visão importante, quando muda o governo, de repente, não, isso aqui não foi meu, não, deixa para lá, isso foi do Dr. Cabeto, ninguém vai dar... Esse tipo de consciência ignorante tende a mudar, não é isso? Eu acho que a sociedade amadureceu muito. Eu acho que esse sofrimento que nós passamos deixou uma sociedade mais madura. Eu acho que as pessoas entenderam que não dá para viver numa sociedade como se estivesse vivendo isoladamente. Eu acho que esse é o primeiro princípio. Segundo, as pessoas estão querendo muito mais do que honestidade. As pessoas estão querendo gente que sabe fazer e que tem capacidade de se doar. Eu acho que isso é importante. O outro ponto é que quem transforma um projeto, a gente está colocando tudo em lei, mas quem coloca o projeto como de Estado é a sociedade. Por esse motivo eu tenho colocado ao governador Camilo Santana de que eu acho que está na hora da sociedade tomar conhecimento do que está sendo feito na saúde e de estrutura. Por quê? Porque aí passa a ser um projeto da sociedade, que é ela quem determina a prioridade. Lá no Porangabuçu, agora no dia 10 de agosto, vai ocorrer a licitação da reformulação da Lagoa do Porangabuçu. Mas não é só uma reforma da lagoa. Ninguém vai simplesmente botar uns parquinhos lá e ajeitar a calçada. É um projeto de 128 hectares que está incluído uma lagoa que se integra num espaço urbano compartilhado. E aí é a comunidade do local que tem se discutido com ela, a arquiteta ali é parente, tem estado à frente disso, é ela que toma conta, é ela que diz como é que se deve morar, e nós que representamos aqui o Estado, fazemos o quê? Colaboramos. Então, eu espero que a gente faça um grande movimento de mudança da saúde do Ceará. Eu me coloquei como uma pessoa de transição, eu sempre tenho dito. O pessoal diz assim, o senhor vai ficar quanto tempo? Não, eu vou ficar o tempo que for necessário para fazer a transição. Porque democraticamente é muito importante que nenhum projeto fique personificado. Nenhum projeto tenha nome exclusivo. E que ele seja capaz, se ele for bem planejado, ele é capaz de suceder vários governos. Tem pergunta aqui, dona secretário, da Luciana. Ela disse que viu a notícia que as cirurgias eletivas poderiam retornar. Ela quer saber qual é a prioridade desse retorno nessa fase. Nós vamos começar, evidentemente, a gente, dentro do que era possível, as cirurgias com maior risco de morte, né, cardiologia, câncer, traumatológicas, pessoas que estavam acamadas em casa, elas têm prioridade. Nós estamos organizando um sistema que é muito importante. Essa sua pergunta é vital. Por quê? Porque tem a ver com transparência.
Tradicionalmente, ouvinte, o que acontecia? Cada município fazia sua fila. E essa fila não obedecia critérios nem de data da entrada da fila, nem de priorização. O que nós temos feito desde 2019? Criamos um sistema e estamos colocando o Estado a obrigação de regular isso. Para que isso daqui a pouco fique transparente, você que é usuário saiba, vou ser operado daqui a 30 dias, isso seja obedecido. Não pode, e se for furar a fila, vai furar com critérios técnicos, porque está precisando, porque agravou. A gente ia chegar, infelizmente houve a segunda onda, a gente ia chegar em março com 0 pessoas na fila. Ceará... Hoje está em quanto? Hoje a gente tem perto de 2.000 pessoas, quer dizer, aguardando o procedimento cirúrgico. Demora por conta também da crise, da pandemia. Eu acho que atrapalhou, porque você fica com medo de colocar o doente dentro do hospital e ele se contaminar com Covid. Agora que esses números caíram, nós estamos dirigindo nossos pacientes com Covid para o Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci, uma vez reduzindo, como aconteceu no ano passado, nós vamos voltar à cirurgia letiva lá. Ceará tem hoje mais 20 UTIs que não estão nem em Fortaleza, nem no Crajubá, nem em Sobral. Todos esses hospitais estão sendo incentivados pelo governo do estado, dinheiro extra para que essas cirurgias aconteçam lá. Para que você que está em Crateús, que tradicionalmente sempre teve que ir para Sobral ou Fortaleza, vai fazer sua cirurgia de fêmur lá, vai fazer sua cirurgia de vesícula lá. Isso já está pronto. Está pronto para começar e tem mais. Não aconteceu com a pandemia. Nonato, isso vem de 2019, de janeiro de 2019, e se concretizou em setembro, porque um grupo de cearenses, aí não sou eu o secretário, inúmeras pessoas tinham essa ideia de regionalizar a saúde do Ceará, e aí os desafios estão aí. Então, cirurgia começa agora, a gente vai paulatinamente aumentando, evidentemente guardando a segurança das pessoas quando vão se operar nos ambientes hospitalares, porque também você não pode correr o risco dessas pessoas se contaminarem dentro do hospital. Agora a gente está encerrando aqui essa conversa e chegando à conclusão de que essa visão do médico apenas para a sua área é muito mais ampla, tem uma consciência política, social política, no sentido do cidadão, como todo mundo é um cidadão político, de uma visão que é macro, não vai apenas a sua área da saúde, mas que contempla, acima de tudo, outros setores. E que é necessário a compreensão e a conscientização de outras partes, inclusive do setor da população, para isso, para que demande cada vez mais o incentivo à expansão desse projeto. Eu estava lendo aqui os gastos do Brasil em saúde em 2019. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou um estudo sobre os gastos per capita na área em 44 nações. O Brasil é o 37º em gasto, e o senhor falou uma coisa, que ainda gasta errado, de forma errada. Exatamente. Né? Então, não pode só dizer que gasta errado, né, pessoal? Assim, isso é um discurso falacioso, né? Que a pessoa, você vai conversar com as áreas econômicas, eu sempre digo assim, economista precisa entender a parte social. Ajuste fiscal, responsabilidade fiscal é bom e é necessário, porém não resolve o problema. Estou querendo que o Paulo Guedes esteja ouvindo esse É preciso, eu tenho dito isso para o Paulo Guedes, para o secretário Mauro Filho, para a secretária Fernanda, que esse debate interno dentro do governo, que é muito saudável, que é quase diário, né, nos últimos 2 anos e meio, e mostrando a eles que o investimento em saúde tem que acontecer. Está aí o Armínio Fraga com o instituto dele dizendo, para transformar, tudo bem, precisa gastar bem, mas precisa melhorar o investimento, porque senão cria um ciclo vicioso de coisas ruins. Você é ineficiente porque tem pouco, e é pouco porque é ineficiente, e daí por diante. Então, romper essas barreiras e colocar o dinheiro no lugar certo quer dizer o seguinte: você que está lá numa cidade pequena, não necessariamente tem que fazer uma cirurgia na cidade pequena. Mas você tem que chegar na cidade vizinha e ser recebido. E ser recebido e bem tratado. E precisa garantir que chegue, não precisa pedir favor a ninguém. Você não precisa chegar lá e dizer assim, é porque o vereador fulano de tal, o deputado fulano de tal é meu amigo. Que conversa? É obrigação do Estado e assim deve ser feita. Então,
É você, cidadão, lá na ponta, é você de Hererê, é você de Pentecoste, é você do Tianguá, é você do Crateús, é você do Icó, que vai fazer diferença quando disser que não aceita esse tipo de jogo. E somos nós, a área de cá, eu provisoriamente na Secretaria de Saúde, mas a vida inteira como médico e como professor, de endossar o comportamento da sociedade. Eu acho que a pandemia veio para isso aí. Me faz lembrar o doutor Manuel Carlos de Gouveia, lá da região Centro-Sul, acho que o senhor ouviu falar, doutor Gouveia, lá de Iguatu, que tinha essa visão, isso nos anos 60. Nos anos 60. E fazia do hospital dele, do hospital que ele criou, um verdadeiro laboratório para que se firmasse isso em toda a região. Obrigado pela sua participação. Foi uma aula aqui que a gente teve com o Dr. Cabeto, nos dando cada vez mais estímulos a que a gente acredite que as coisas vão melhorar. Muito obrigado, Nonato. E gratidão aí ao povo cearense e a honra de estar na Secretaria de Saúde. Eu acho que para qualquer pessoa e para qualquer profissional de saúde é uma honra estar à frente dessas pessoas. Quando acabar esse governo, o senhor vai para onde? Vou para a faculdade. Não, mas não há possibilidade dessa alma política também ser incentivada a dizer assim, não, o senhor precisa continuar. Se tiver um convite para continuar na saúde? Eu acho que assim, olha, você não deve fazer essas especulações, porque, por conceito, Nonato, eu sempre coloquei que eu sou um secretário de transição. Eu entrei lá para isso. Uhum. Para mim estava muito claro. As pessoas às vezes perguntam, paz, tu tinha um consultório enorme, você atendia não sei quantas pessoas, você era um professor, eu vou virar já professor titular da universidade, e a gente decide as coisas na vida por emoção, não é por razão, ao contrário do que as pessoas pensam. Então assim, quando eu entrei lá, eu disse, eu sou o secretário de transição. Disse para todo mundo, e disse para eles, olha, eu não vim para ficar definitivamente. O futuro a gente escolhe em cada momento. As portas ficam abertas para as mudanças. Agora, qual é a minha função? Exercer o papel e voltar para a faculdade. Que é o que qualquer democracia do mundo faz. Exato. Né? Então, muito obrigado. Nós aqui agradecemos.